Você já parou para pensar no que torna uma refeição um ato memorável? Hoje a S Brasil tem o prazer de receber aqui no estúdio o chefe e executivo do Wine Group, André Servini, para falar sobre a alta gastronomia capixaba. Andrés, bem-vindo, viu? Obrigado, Muito prazer. obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer te receber aqui. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você, para falar da gastronomia, para falar da minha história, para falar um pouco de tudo. Então vamos começar falando um pouquinho sobre a sua vida. Andrés, você não é daqui, né? Conta pra mim aí quando começou essa paixão pela gastronomia, de onde você é? Bom, eu sou de Montevideo, Uruguai, nascido e criado lá, tenho 31 anos, comecei na gastronomia desde cedo, desde que eu tenho memória, eu já cozinho, mais que nada por uma questão de necessidade do que por vontade. Desde cedo a vida já começou complicada. Minha mãe, ela nos abandonou, a meu pai, meu irmão e a mim, uma semana antes de eu fazer meu primeiro aniversário. Eh, e meu pai teve que, obviamente, se sacrificar com 2 empregos, então ele não estava muito presente, o que tornou uma infância difícil. E eu lembro que já com 6, 7 anos eu já estava na boca do fogão. Me lembro até da primeira refeição que eu fiz, que foi uma carne ensopada, muito típico do Uruguai. E era uma água túrbia, uma batata boiando e uma carne também que nem tinha selado direito. Eh, e eu lembro certinho que ele chegou, comeu e falou que estava maravilhoso, mas eu lembro como se fosse hoje que eu fiz e não estava bonito, não. E, bom, ensino, essa escola foi no na escola pública, depois fui para o ensino médio, onde estudei nada mais e nada menos que no pior escola que tinha no país, com o índice de repetição mais alto do Uruguai. Meu Deus. Era uma adolescência foi bem complicada, bem difícil, mas muito bonita também ao mesmo tempo, com os amigos, com minha família. Depois aí decidi fazer gastronomia, já que era alguma coisa, já era algo que fazia parte do meu dia a dia, e as pessoas elogiavam muito o que eu fazia. E depois eu entrei em gastronomia, me formei, e aí começou tudo. Comecei a trabalhar, passei pelo Sofitel Montevideo, daí eu decidi sair de férias e fui para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, eu cheguei de férias sem pretensão nenhuma, acabei ficando. Foi ficando. Ali trabalhei em Sofitel Copacabana, no restaurante, Le Pré Catelan. E daí vim para o Espírito Santo, aonde também gostei e decidi ficar. Sempre assim, Sem pretensão foi ficando, foi foi ficando. ficando. Mas tem quanto tempo já que você tá aqui? Isso que eu estou aqui, que eu voltei dessa última vez, porque também já fui embora daqui, Ah, já vai fazer 5 anos é que eu voltei recente. recentemente. Mas então você veio, voltou e depois retornou? Vim para aqui, aí depois eu fui pra Europa, aí eu estive na Europa, passei por Portugal, passei por Espanha, passei pela França, retornei para o Brasil na pandemia, achando que tudo ia estar normal, que com um país com mais de 200 milhões de pessoas não poderia parar. Uhum. Realmente me deparei com que estava tudo parado, ninguém estava trabalhando, era uma situação bem difícil. Aí foi onde decidi retornar para o Uruguai. Uhum. E me deparei com uma realidade completamente diferente. Realmente o Uruguai continuava tudo funcionando. Quando voltei, consegui 2 empregos, graças a Deus, eu estava com 2 empregos, voltei a estudar, fiz uma tecnicatura em hotelaria e gestão de hotéis, e até que chegou um momento que já me formei como técnico em hotelaria e gestão de hotéis, e falei: "Vou embora de novo". Aí eu voltei para o Espírito Santo, porque gostei muito daqui realmente, e o frio do Uruguai ninguém merece.
realmente muito Gosta de frio. praia, Eu né? gosto de praia, eu gosto de calor. E aí decidi voltar e tô aqui até hoje. E Andréas, caramba, você veio, né, eu sei e imagino também que eu te conheço há um tempinho, Uhum. que não foi fácil, né, esse caminho não é fácil, mas hoje você faz parte do maior grupo do estado, né, Sim. quando a gente fala em gastronomia. E parece até louco hoje estar como chefe executivo do maior grupo de restaurantes do Espírito Santo, e realmente foi acontecendo. Eh, Comecei no grupo como cozinheiro, realmente como sem pretensão, até porque eu não sabia do poder do grupo quando eu Uhum. cheguei. Eh, Voltei para Já estava muito cansado das chefias e voltei com a pretensão de ser só cozinheiro. Foi onde eu fui como cozinheiro para o Aleixo. Uhum. Teve outra proposta de outra empresa para eu ser chefe de parti e estava prestes a aceitar, até que conversaram comigo: "Ah, não, fica, minha antiga chefe, fica, aqui é bom". Acabei ficando no Aleixo. 6 meses depois, virei chefe do restaurante Canto do Vinho, que também é do grupo. E depois, 6 meses depois, com a saída do chefe Hugo Grassi da chefia executiva, eu assumi como chefe executivo. Então, em correr de um ano, virei chefe executivo do grupo e realmente é muito bom. Tipo assim, no sentido de eu não sei com o que eu vou me deparar, a não ser os meus trabalhos que já tenho predefinido, eu não sei com o que vou me deparar amanhã. Uhum. E isso que faz com que seja todo dia uma novidade para mim. E me faz ter aquela mesma vontade do primeiro dia. Sério? Sim. Isso é paixão, né, pelo trabalho. E agora falando sobre alta gastronomia, você é um cara viajado, né. Como que você compara a gastronomia do Espírito Santo com outros lugares do país? Você acha que equipara ou não? Não, se a gente vai falar realmente de alta gastronomia, por exemplo, restaurantes estrela Michelin, Uhum. estamos longe disso. Eh, Até porque acredito que não tenha público aqui no estado para isso, Uhum. tá. Eh, o capixaba ele é muito tradicional, gosta muito da cultura, da moqueca capixaba, da da torta capixaba, também da moqueca, e trazer o capixaba para uma experiência igual poderia ser um menu degustação, que tem restaurante que se sustenta com isso, Uhum. aqui no estado é muito difícil, tá. Se você pode ter no seu cardápio um menu degustação também, mas sempre você tem que ter aquele clássico filé mignon com risoto. Uhum. Eh, Entendi. É muito diferente da França, diferente de São Paulo, do Rio de Janeiro, que já tem um público maior, que já tem um público que já até conhece, tá. Aqui o capixaba ainda não arrisca a essa gastronomia. Entendi. E sobre mão de obra, a gente estava conversando aqui antes de começar. A gente sabe que, assim, todas as áreas têm as suas dores, né. Sim. O jornalismo, quem é professor, enfim, todas as áreas têm. Mas a gastronomia, ela tem um peso a mais, né, Andrés? A gastronomia hoje, acredito que ela deve estar passando pelos piores momentos em questão de mão de obra que eu já vi. Eh, Realmente, faz falta pessoas capacitadas, a necessidade faz com que as empresas contratem cada vez mais pessoas que não têm qualificação, eh, e aí a gente pode entrar em muita coisa, obviamente não vou entrar em questão política nenhuma, mas sim em questões de salário, mas hoje, como chefe executivo, eu entendo, por exemplo, o lado da empresa. Eu sei que se a empresa pudesse tivesse menos imposto para a empresa poderia pagar mais para o funcionário. Uhum. Eh, a falta de qualificação das pessoas, as pessoas hoje não enxergam a gastronomia também, como eh, como uma carreira, né. Tem ainda aquelas pessoas que sim, são muito poucos que chegam também, realmente. Posso me considerar um privilegiado, porque chegar a uma chefia executiva hoje em dia é muito difícil, Uhum. tem muita concorrência, mas também ao mesmo tempo, e sempre falo com meus funcionários, quem me conhece sabe, que nesse momento que a gente está passando de mão de obra tão escassa, com tanta falta de preparação, é no momento que as pessoas têm que se destacar.
que tem que ver isso como uma vantagem para dizer: "Opa, aqui eu posso mostrar meu serviço, aqui eu posso crescer". O que o grupo hoje oferece e eu sempre falo, é a oportunidade de crescimento, de Uhum. você se dedicar, de você mostrar qual é a sua capacidade. E eu, particularmente, André Servini, vou fazer de tudo para te ajudar a você crescer. Sempre falo, sempre, em todas as reuniões que eu tenho com as equipes, eu sempre comento. Se vocês colocam da parte de vocês, eu vou colocar da minha parte. E obviamente que eu quero promover pessoas, tá? Porque o que facilita para um líder é ter pessoas de confiança do lado. Quanto melhor, mais sucesso meu colaborador tem, menos trabalho eu tenho. Uhum. Então sempre compartilho esse pensamento de quanto mais sucedido você for, menos trabalho eu tenho, eu posso focar em outras coisas que vai trazer melhorias para todo mundo, e assim para cima, tá, do cozinheiro até o chefe, do chefe para mim, de mim para o diretor operacional e do diretor operacional para o CEO do grupo. Uhum. E o grupo Wine, a gente sabe que é o maior do estado, assim, isso não tem discussão, Andrés. Mas o grupo ele trabalha mesmo, de fato, com esse plano de carreira a longo prazo, de pegar ali a pessoa que está começando, está saindo da faculdade, tem essas portas abertas no grupo? Se hoje a gente tem um plano, especificamente da cozinha falando, hoje a gente tem um plano de carreiras que eu mesmo criei para as cozinhas, tá, aonde diz as qualidades que você tem que ter para, né, almejar uma posição a futuro, o tempo de casa que você precisa ter também. O grupo sempre tenta, visar que o funcionário cresça junto, crescer, mas também que os nossos funcionários cresçam juntos. Eh, Hoje, na maioria das minhas cozinhas, dos restaurantes, foram todos se tornaram chefes e começaram como Caramba. cozinheiros, Aham. tá. Tenho cozinheiros responsáveis também, que são pessoas que estão em treinamento para se tornarem futuros sous-chefes, chefe de cozinha. Eh Mas sim, temos um plano de carreira, sim, também já ajudamos em questão de auxílio em faculdades também, Olha, que eh, bacana. em cursos também que nossos colaboradores tinham desejo de realizar, tá. Uhum. Acreditamos que temos que investir no funcionário, eh, mas como tudo, eh muitas vezes dá certo, muitas vezes não. O grupo também fornece um curso de sommelier profissional, também totalmente Caramba. gratuito. Aham. Inclusive eu fiz também, me formei. Que legal. Então sempre tem oportunidade para quem procura evoluir. Uhum. E a gente estava falando sobre essa questão de alta gastronomia, você acha, que por mais que seja difícil agora nesse início, o nosso estado ele tem esse potencial para chegar lá, trabalhando com profissionais, com qualidade de produtos, que a gente também sabe que não depende só de uma coisa, né, de um conjunto. Olha, hum, neste momento, a curto e mediano prazo, acho que não. Uhum. Tá? Acredito que precisamos o setor de gastronomia precisa se unir mais, os donos de restaurante precisam se unir mais, os chefes de cozinha precisamos nos unir mais, nos blindar mais. Uma coisa que acontece muito em São Paulo, Rio, Bahia, é que os chefes, eles, fecham muita parceria, se ajudam, se elogiam, se Que legal. indicam. E aqui não é bem assim, né, Aqui não é tão Andrés? assim não. É, Acontece, tem alguns que outros, tem um grupo reduzido, eh, mas não é aquilo de: "Pô, vai ali, conhece tal parceria, né? restaurante", e você vai no outro restaurante e te indicam você, e você indica outro. Não, aqui e talvez seja porque um estado menor, né, comparado com grandes cidades, eh, a gente precisa do público para o restaurante continuar funcionando. Então é isso, acho que falta um pouquinho mais de parceria, eh, de todos, de parte de todos. Uhum. E agora você é à frente do grupo, né, como executivo do Aine. É um peso grande para você, porque, né, você tem ali toda uma equipe para poder gerir, para poder orientar. Qual é o seu maior desafio atualmente? São Vou te muitos, eu sim, sei. mas vou te falar um que me representa, e isso aqui eu vou falar do fundo do coração. O meu maior desafio hoje é que as coisas não dependem de mim, confiar nos outros. E por que que eu te falo isso? Porque
anteriormente, seja como cozinheiro, seja como chefe de cozinha, sempre dependeu de eu ir lá e fazer, de eu ir lá e pedir para alguém fazer, de eu estar em cima para ver acontecer e você vê o resultado, Uhum, entendeu? Você vê as coisas fluindo, acontecendo e você fica feliz. Agora, quando você só tem que delegar uhum. e passar uma demanda e esperar que a outra pessoa execute, ali está o grande desafio. E você plasmar a tua ideia de trabalho e você transmitir o que você sente e eu transmitir minha paixão pela gastronomia, isso é muito difícil. Difícil porque, como eu te falei, meu olho continua brilhando como o primeiro dia, mas tem pessoas que não. E como eu faço para ativar essa É, pessoa? isso que eu ia perguntar para você, se, ainda falta porque a gente sabe também que em todas as profissões tem novas gerações, né, as gerações vão chegando, a gente vai ficando nas antigas. Sim. E a gente tem uma paixão pelo que a gente faz. Essa galera, ela vem com esse gás ou ainda tá faltando alguma coisa aí? Hum, não vou falar todo mundo, porque, por Aham. exemplo, esses dias a gente contratou uns alunos que estão se formando, acabaram de se formar da UVV, Uhum. e você vê o potencial. Você vê que sendo polidos vão chegar longe, Uhum. mas são exceções, não Uhum. é todo mundo. E ali é a dificuldade, é transmitir, a falta de sangue, que eu chamo, aquela falta de querer se comer o mundo, de querer demonstrar do que da onde você saiu, da tua história, do que você é capaz, do que você transmite com a comida, do que você transmite montando um prato, do que como como que eu transmito isso que nasce de mim espontaneamente para alguém que está começando agora? Porque muitos deles, por exemplo, a primeira vez que eu chefiei numa cozinha, eu estava com 19 anos, Caramba, novo novo demais. demais. A maioria deles está saindo da faculdade Agora, agora. E eu, com a idade deles, já era chefe de cozinha. caramba, Andrés. Eh, e minha primeira experiência como chefe de cozinha também foi péssima, Como que foi? Me conta isso. péssima. Foi péssima, não foi nada bonito. Por quê? Porque eu não tive ninguém que me ensinasse. Você foi na cara e na Fui coragem. na cara e na coragem, me jogaram ali: "Ah, a partir de hoje você é chefe de cozinha". Yes. Totalmente as pessoas menina como pessoa liderando pessoa também se faz difícil liderar né filhar no burro no barro faça isso Mas sempre fui uma pessoa muito comunicativa, tá. E tirando que assim, e foi batendo a cara na parede, aprendi muito. Isso eu realmente tenho que reconhecer, por esse lado foi muito bom. E teve outro lado depois para mim, uma vez que essa última vez que eu trabalhei, que eu voltei para o Uruguai, trabalhei com uma veneçolana e ela me pedia as coisas, ela era a gestora do restaurante e ela me pedia as coisas de um jeito tão. Eu vou te dar um exemplo, ela chegava e falava: "Andrés, por gentileza, você tem como, quando você tiver um tempinho, por favor, quando der para o senhor, você pode fazer isso?" Como que você, para uma pessoa que te pede tantas vezes: "Por favor, por gentileza, quando você puder fazer uma coisa", você fala que não? Aí eu falei: esse aqui é esperto". Aí eu entendi também que o que eu percebi nele era que o jeito que você pede as coisas. Eu falei: "Pronto, já tenho como vou fazer para daqui para frente pedir as coisas". E do mesmo jeito que ela fazia, eu faço hoje. Mentira. Não tão condescendente, não tão, mas Aham. sempre falo, tipo: "Por favor, quando você tiver um tempinho, quando você finalizar ali, você pode fazer isso, por gentileza?" Caramba. Tem como a pessoa te falar que não? E vamos falar a verdade aqui, a cozinha ela tem uma reputação, né, meio Sim, pesada, assim, de sim. chefes carrascos que xingam, que gritam, e blá. Nos filmes também, eu não sei se é igual. Hoje em dia menos, É menos do que muito antigamente, né. menos sim, Você porque pegou as 2 fases, né, Andrés? sim, peguei a primeira que
E você pegou esses chefes, assim, Peguei, que dá peguei chefe vontade de que sumir no mundo? sim, peguei chefe que me jogava frigideira na boca do fogão, que me Meu Deus, xingava, gente. eh, Jura? sim, todos. Peguei todo tipo de chefe. Peguei aquele chefe que não me dava vontade de voltar no outro dia a trabalhar, mas todos me ensinaram um pouco, alguma coisa. Uhum. Até que tipo de chefe eu queria ser. E o que você não queria ser definitivamente, né? Sim. E realmente eu tento ser o chefe que eu não tive e algum chefe que eu já tive, que eu realmente admiro demais e me espelho, mas sempre tentando passar essa paixão pela gastronomia. Não tolero, assim, uma coisa que eu não tolero, eu sempre falo, deixo bem claro na cozinha, é as pessoas que vão para fazer um tour, desprestigiar a cozinha, tipo, porque para mim é meu sustento, é a carreira que eu escolhi para a vida e aquelas pessoas que vão ali para "brincar", entre aspas, não só estão desrespeitando a profissão, estão desrespeitando todos nós que estamos ali, sim, querendo fazer um bom trabalho. Então sempre deixo claro, quem vai para a cozinha para querer brincar, para querer, não levar a sério, pensem que tem um sonho de alguém ali, tá? Tem um ganha-pão de alguém ali, então tem que ter respeito pelos colegas, tem que ter respeito pelos outros. O restaurante, querendo ou não, é uma empresa, Uhum. tá? Ela precisa sim se sustentar. A cozinha, eh, ela, querendo ou não, ela é uma peneira, é um lugar onde o dinheiro vai embora, seja numa alface, seja num tomate, seja em uma carne, seja em alguma coisa que estragou, em um prato que quebrou, qualquer coisa, num equipamento que estragou, a cozinha, eh, ela não traz um retorno imediato, a não ser, por exemplo, o salão que faz uma venda, a cozinha não está ali vendendo. Então, tem que entender que a cozinha hoje também é um negócio, Ela gera milhões, né, que ela Andrés? gera milhões. Então, as pessoas têm que entender que ali tem dinheiro. E quando contratam um chefe de cozinha, não estão contratando só uma pessoa que faça pratos, que cozinhe. Estão contratando um gestor, estão contratando uma pessoa que administre uma cozinha, e administrar não é só fazer pratos bonitos, empratamentos. Não, é gerir, é saber custos, é botar processos, colocar padrões, saber, quanto está custando para minha cozinha esse prato, esse outro. Por isso é tão importante as precificações, saber aonde o dinheiro está indo. E quem veio de fora, né, o chefe, acha que é só você ali cozinhar e acabou, né, mas é muita coisa por trás daquilo ali, né. Não, é muita é porque, assim, não julgo para quem tem um pensa julgo ao mesmo tempo não, porque eu também Julgando, julgando. quando eu também comecei, para mim era só ir lá e cozinhar. Uhum. À medida que você vai expandindo sua mente, você vai estudando mais, eh, você se abre a conhecer mais sobre a cozinha, você percebe que não é só cozinhar. Então uma administração por trás, tem os custos silenciosos que ninguém percebe. Aí mandar consertar não sei o quê, comprar, o chapéu para a cozinha, comprar as domas, mandar bordar as domas, mandar fazer os aventais. Então são esses custos silenciosos que no final do mês pesam, tá. Eh, mas é tudo uma questão de investimento, de investir na mão de obra, de investir na equipe. Tem uma coisa que eu sempre falo, porque eu não vi nunca ninguém falar e é uma teoria que acredito eu, se não é, alguém pode botar aí nos comentários. Mas uma teoria que eu chamo a teoria do iceberg, porque sempre que eu vou numa reunião com as equipes, obviamente as equipes têm as inquietudes delas, e eu sempre falo da teoria do iceberg, que é o 70-30. O 30 que você vê que está em cima da água e o 70 que você não enxerga que está embaixo. Eu sempre falo que geralmente as equipes só enxergam esse 30%. Uhum. Ah, que alguma coisa demora a chegar, que não estão satisfeitos por isso, que, as brigas de colegas de trabalho. Eu falo: "Gente, mas vocês têm que começar a enxergar o outro 70 que está embaixo da água, que são processos que têm que ser respeitados".
que o chefe de cozinha passa para mim, eu passo para a liderança do grupo e a gente recebe autorização e aí a gente continua os processos. E e um processo, demora, não tem processo que seja rápido, tá. Exatamente. Tem uma frase agora que não lembro com exatidão, mas ela fala muito assim de, que o processo resumir as contas, que o processo ele é lento, porém aumenta a eficácia, entendeu? E é realmente isso, É ter é paciência, ter né? paciência. Os processos eles vieram para dar certeza que vai acontecer, entendeu? Então sempre falo muito dessa teoria do iceberg, das pessoas expandirem a mente, de começarem a enxergar o 100% das coisas, que não é só o que eles veem ali no momento, tem mais por trás. E e isso realmente, mas você atinge isso isso te dá um nível de maturidade emocional totalmente superior. Quando você consegue começar a enxergar, eh, o panorama completo, você se sente, falando mal e pronto, um evoluído. Realmente te dá uma paz, te dá uma empatia muito maior, entendeu? Até com situações com funcionários, de você entender que às vezes o chefe chega para mim e fala: "Ah, fulaninho, funcionário está assim, não está dando seu 100%, vamos trocar, vamos mandar embora, vamos, o que que a gente pode fazer?". E às vezes o funcionário já chegou para mim e falou: "Chefe, eu estou com problema em casa, estou me separando". O funcionário tem, sim, tem crise de ansiedade, que não tem a ver com o trabalho, tem a ver com a vida pessoal. E eu chego: "Não, está acontecendo isso e isso com a pessoa". E aí, cara, não tem como ser empático. Então, você sempre perguntar para a pessoa: "O que que está acontecendo? Por que você está assim? Por que você não está dando certo?". "Ah, não, eu estou com problemas pessoais, estou me separando". "Caraca, tem alguma coisa que a gente possa fazer para te ajudar?". "Ah, não". Não, paciência, o que a gente pode oferecer nesse momento é paciência. Isso que eu ia te perguntar, assim, você parece uma pessoa que transmite, eu não sei se você é assim, tá, mas você transmite essa paz, assim, você é também assim com a sua equipe, com eu não tô dizendo de ser assim, o tempo inteiro, tá, deixa a Não, pessoa acabar com a minha cozinha, não, tô não. dizendo assim, nesse sentido de empatia, assim, de entender a dor do outro. Você consegue fazer isso no meio de tanta coisa? Eu consigo, eu me considero uma pessoa, eu me descrevo como uma pessoa justa. Não sou nem bonzinho demais, nem sou carrasco demais, eu sou justo. O que faça com que eu consiga botar minha cabeça na almofada à noite em paz, eu vou fazer. Uhum. Porque no final das contas o que importa é isso. Se eu faço as coisas sentindo que eu estou, eh, tentando te ajudar, mas ao mesmo tempo posso te ajudar, mas também estou prejudicando a empresa, Uhum, então eu sempre falo que eu estou ali em cima do muro, uhum. tipo, de um lado a empresa, do outro lado os colaboradores, mas sempre eu intento de fazer esse nexo entre ambas partes. Me considero uma pessoa, sim, muito empática, sempre tento ajudar quem eu posso ajudar, sempre falo que uma mão lava a outra. É uma É troca. uma troca. Se você lavar a minha, eu vou lavar a tua. E sempre gostei de me considerar assim, justo. Quando eu tenho que chamar a atenção, eu chamo. Mas também não sou desses que fico chamando a atenção na frente de todo mundo. Se é alguma coisa realmente específica, chamo. Tem até restaurante que, tipo assim, meu lugar de conversa é dentro da câmera resfriada, Mentira. sim, para ninguém ouvir, porque acho que também ninguém necessita passar por humilhação em público, isso é fato. Eh, então eu sempre gosto de chamar à parte, perguntar se está bem, se não, se tem que chamar atenção, chamo. Mas obviamente, também me considero uma pessoa extremamente metódica na cozinha. Uhum. Para mim a cozinha tem que estar limpa, tem que estar organizada. Quem trabalhou comigo está vendo esse vídeo vai rir com certeza, porque eu sou, assim, o louco da organização. Para mim, a cozinha tem que estar extremamente organizada. Por mais que a gente, por exemplo, não tenha uma cozinha estrela Michelin, um restaurante estrela Michelin, não quer dizer que a gente não possa trabalhar como se estivesse. Exatamente. E isso, não é porque eu sou,
exigente ou fala às vezes: "Ah, o chefe é muito chato". Não, é porque eu sei que eu tenho colaboradores que podem entregar mais. E o dia de amanhã, quando se deixam de trabalhar comigo e vão trabalhar num restaurante que sim tem uma exigência maior, um restaurante estrela Michelin, te garanto que vão trabalhar. Te garanto de olho fechado, porque eu sou muito criterioso. Organização, limpeza, produção, etiquetas, tá? Tudo que tem a ver com vigilância sanitária, eu sempre estou ali em cima. Não sou daquele chefe que te manda fazer uma coisa e te dou as costas. Vou te mandar fazer. Se você não sabe, vou te ensinar. Vou te deixar fazendo. Vou voltar para ver se você está fazendo certo ou errado. Se você estiver fazendo certo, vou te dar parabéns. Se você estiver fazendo errado, vamos corrigir. E depois vou voltar para ver como você fez. Tem todo esse Esse é o caminho. ciclo, entendeu? Que muitas vezes hoje muitos chefes não cumprem. Manda fazer. E depois, fulaninho não fez, Uhum. ou fez errado, aí eu tenho que jogar o produto fora. Mas aí Nossa, de quem é a culpa? Do funcionário que fez errado ou do chefe que não acompanhou? caramba, Não, é do chefe que acompanhou, tá. Eu já sei, eu persigo isso, não é do o funcionário não sabia. é verdade. Então, eh, tenho que ter esse discernimento Uhum. de, não tudo é culpa do funcionário, não tudo é culpa do chefe, e muitas vezes também a culpa talvez é minha. É verdade. Então, sempre esse pensamento de que pode melhorar, como pode melhorar, tá? Eh, mas preciso de todo mundo para isso acontecer. Sozinho eu não vou fazer nada. É verdade. André, nosso bate-papo está chegando ao fim, mas antes, quero pedir para você dar um conselho para quem está começando na gastronomia. O que você faria, o que você diria para essas pessoas, se colocando naquele lugar que você estava lá aos 9 anos de idade, cozendo a sua primeira carne, o que você diria para essa nova geração aí, para essa galera que está chegando? Eu diria que se é o que realmente que você quer, trabalhar na gastronomia, se dedicar pra cozinha, eh, que estuda, se capacita, seja resiliente. A cozinha não é um lugar fácil. A cozinha não é um lugar para qualquer um. Eh, Tem muitos tubarões ali na cozinha, muitos colegas que vão tentar te derrubar, que vão tentar, te desmotivar. Já aconteceu comigo, eh, mas se realmente é o que você quer, não desista, continua, se capacita, se rodeia com pessoas que tenham mais conhecimento que você, que isso vai te levar para cima, tá? Se rodeia com pessoas que tenham ambição na vida, que almejem algo a mais e com certeza você vai alcançar. Escolhe um bom mentor também. Se você tiver um bom chefe de cozinha, se aproxime, peça para te ensinar, seja curioso, tá? Eh, Acho que isso, se você não tem a técnica, tem atitude, porque a atitude muitas vezes, vai te deixar um passo à frente. E vou finalizar com uma frase que eu sempre comento para as turmas que vão visitar os restaurantes, é que o trabalho duro ganha do talento, sempre que o talento no trabalho é duro. Me considero uma pessoa que trabalha duro, não considero que tenho talento, mas todos os dias eu tento dar meu melhor. Então, para você que está começando, para você que já está na área, trabalhe duro, que o sucesso vai ser uma consequência. É isso, caramba. Chefe, muito obrigada, viu? Muita luz na sua caminhada e as portas vão estar sempre abertas para você. Obrigado, desejo o mesmo para você, tá? Obrigada. E para vocês que estão com a gente aqui até agora, continue nos acompanhando na sbrasil.com.br e também nas nossas redes sociais, viu? Até a próxima. Tchau!